O coronel fez um alerta. Espero sinceramente que vocês saibam o que estão fazendo. Mauro Cid respondeu. Eu também, senão estou preso. A decisão de Moraes cita ainda que no dia 1º de novembro, 2 dias após a vitória de Lula, Mauro Cid conversou com o coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto, à época assistente do comandante militar do Sul. Ele disse, alguma evolução que nos deixe otimista? E Mauro Cid respondeu, até agora, nada. Nenhuma bala de prata. Em uma outra conversa, reproduzida na decisão, agora com o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, em 3 de novembro de 2022, Mauro Cid admitiu que o grupo não tinha provas sobre fraudes nas urnas eletrônicas. A gente analisa tudo, vai falar, leva para o Ministério da Defesa, traz o especialista e não tem prova nenhuma. Nesse período já estavam em plena atividade os acampamentos em frente aos quartéis generais do Exército. Na decisão de hoje, Moraes cita uma conversa do dia 14 de novembro de 2022 entre Mauro Cid e o então Major Rafael Martins de Oliveira, conhecido como Joe, sobre estimativas para trazer pessoas para manifestações programadas para o dia seguinte. Mauro Cid pediu, só faz uma estimativa com hotel, alimentação, material. 100 mil? Martins respondeu, ok, em torno disso. Cid falou, para trazer um pessoal do Rio. Ele respondeu, pode ser preciso também. E Cid completou, vai precisar. A decisão lembra ainda que no dia 22 de novembro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral contestando a segurança das urnas no intuito de reverter o resultado das eleições. Segundo a PF, a estratégia adotada teve a finalidade de servir de fundamento para a tentativa de execução do golpe de Estado que estava em curso desde novembro de 2022. A Polícia Federal destacou ainda que o coronel do Exército, Bernardo Romão Correia Neto, organizou uma reunião em Brasília no dia 28 de novembro de 2022, com a presença dos oficiais com formação em forças especiais, assistentes dos generais supostamente aliados na execução do golpe. Os diálogos encontrados no celular de Mauro Cid demonstram que Correia Neto intermediou o convite para a reunião e selecionou apenas os militares formados no curso de forças especiais, kids pretos, o que demonstra planejamento minucioso para utilizar contra o próprio Estado brasileiro as técnicas militares para a consumação do golpe de Estado. A Polícia Federal relatou ainda que elementos fornecidos pelo acordo de colaboração de Mauro Cid demonstram que Felipe Martins levou ao então presidente Jair Bolsonaro, no mês de novembro de 2022, um documento que ao final decretava a prisão de diversas autoridades, entre as quais os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na decisão, o ministro destacou que no dia 9 de dezembro de 2022, mensagens encaminhadas por Mauro Cid para o general Freire Gomes sinalizam que o então presidente Jair Messias Bolsonaro estava redigindo e ajustando o decreto e já buscando o respaldo do general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, tudo a demonstrar que atos executórios para um golpe de Estado estavam em andamento. Ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerandos que o senhor viu e enxugou o decreto. Fez um decreto muito mais resumido, né? E o que ele comentou de falar com o general Teófilo, na verdade, ele quer conversar. Os investigadores narraram que a minuta aprovada por Bolsonaro manteve a determinação de prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Nesse sentido, de acordo com a PF, era relevante para os investigados monitorarem o ministro Alexandre de Moraes para executarem a pretendida ordem de prisão em caso de consumação do golpe. Segundo a PF, diálogos mantidos entre Mauro Cid e Bernardo Romão Correia Neto apontam que o general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira teria concordado em executar as medidas que culminariam na consumação do golpe de Estado, desde que o então presidente Jair Messias Bolsonaro assinasse o decreto que vinha sendo debatido e ajustado, embora não se contasse com a adesão do general Freire Gomes. Em conversas por celular, Mauro Cid e o militar Marcelo Câmara, um dos assessores mais próximos de Bolsonaro, trataram do monitoramento de Moraes. A PF afirma que os dois usavam o codinome Professora para se referir ao ministro. No dia 15 de dezembro, Cid perguntou, algo? No dia seguinte, Marcelo Câmara respondeu, viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente para São Paulo, mesmo dia. Por enquanto, só retorna a Brasília para a posse do ladrão. Qualquer mudança que saiba, lhe informo. Mauro Cid perguntou novamente a localização do ministro. Onde a professora está?
E o colega respondeu: deixe eu verificar. Está em São Paulo, volta dia 31 à noite para posse. Cid insistiu: na capital ou interior? Marcelo Câmara disse: na residência em São Paulo. Eu não sei onde fica. No dia 14 de dezembro, segundo as investigações, o ex-ministro Braga Neto, que concorreu como vice na chapa de Bolsonaro, conversou com o militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes. Braga Neto criticou o general Freire Gomes, então comandante do Exército. Ele disse: meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Na sequência, Ailton Moraes disse: então vamos continuar na pressão e, se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Se referindo ao então comandante, Braga Neto reforçou: oferece a cabeça dele, cagão. Mensagens apreendidas pela PF mostram que ele atacava os comandantes que não haviam aderido aos planos golpistas, inclusive com figurinhas ofensivas. Segundo a Polícia Federal, a investigação demostrou que os investigados, desde o final do segundo turno das eleições presidenciais, colocaram em execução um plano para subverter o Estado democrático de direito, com o objetivo de impedir a posse do governo legitimamente eleito, mantendo o então presidente Jair Bolsonaro no poder. A expectativa dos investigados em obter êxito na referida empreitada criminosa permaneceu durante o mês de dezembro, adentrando inclusive em janeiro de 2023. Já durante o mandato do atual presidente da República, principalmente quando se desencadearam os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023.